Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na data de hoje eu queria trazer uma explicação direto do original. Talvez você tenha chegado nesse vídeo pela curiosidade do título que foi colocado. Eu queria, na data de hoje, esclarecer uma dúvida muito importante que tem levado casamentos à ruína e também à infelicidade. O tal do texto de Efésios no capítulo 5 e em 1 Pedro no capítulo 3, onde diz que as mulheres devem sujeitar-se aos maridos. Eu preciso de início enfatizar que essa passagem tem sido muito mal interpretada e muitos casamentos têm sido levados à falência por causa disso. Eu queria dizer para você que não existe casamento feliz que seja um casamento unilateral. Em que sentido? Onde somente um opina e todas as opiniões do homem têm que ser dito amém pela esposa. Se você é esse tipo de marido onde a sua opinião sempre deve prevalecer e utiliza esses textos bíblicos para querer corroborar, eu quero dizer para você que você está errado e mesmo a sua esposa não falando, saiba que feliz ela não está. Porque o casamento é um caminhar entre um homem e uma mulher e todas as decisões precisam ser tomadas em conjunto. Então isso é fundamental ser falado. Algumas vezes eu já escutei homens dizerem assim: esta mulher está atrapalhando o meu ministério. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas é uma das expressões, uma das frases mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. Se você é desse tipo de pessoa que fica dizendo que a sua esposa atrapalha o seu ministério, por que você casou? Você não era obrigado a casar? Então, se você queria se dedicar 100% a Cristo, não se casasse. No momento que você se casa, as prioridades mudam. Sabe por que muitos casamentos dão errado? Porque você confunde as prioridades. A primeira prioridade da nossa vida é Deus. É Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, está a tua família. Em terceiro lugar, está o teu trabalho, porque você precisa trabalhar para sustentar a tua família. Em quarto lugar, você coloca o que você quiser, e aí você pode colocar ministério também, se você quiser. Então, não coloque ministério sobre a tua família, porque você vai fazer da tua família um inferno. Então, o que significa esse texto de Efésios no capítulo 5 e o verso de número 22, onde está escrito: esposas, que cada um de vocês sujeite-se ao seu próprio marido. Nós temos que ler ao longo do seu contexto. E qual é o contexto próximo? É o verso 21, é o verso do número anterior, que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A título de curiosidade, quando você vai no grego, a palavra sujeitar uns aos outros no temor que nós temos de Cristo, só está no verso 21, no verso de 22, quando diz para as mulheres se sujeitar aos maridos, essa expressão não está no grego. Mas isso não quer dizer que subentende ela. No grego acontece isso. Eu vou explicar para você de uma forma bem simples em português, que também acontece no grego. Imagina eu dizer o seguinte: eu gosto de comer banana, maçã e limão, mas também gosto de morango. Você notou a diferença? Que na primeira frase eu disse que eu gosto de comer, tá, e tá. Mas também gosto de tá. Eu ocultei a palavra comer. Mas baseado no que eu falei anteriormente, ficou subentendido que eu também gosto de comer açaí, morango, seja o que for. A mesma coisa acontece no grego. Mas o que significa a palavra sujeitar no grego? Essa palavra no grego, hupotasso, significa respeitar. Por isso que no verso de número 21 diz a mesma coisa. Respeitem-se uns aos outros no temor do Senhor.
Então, quando é dito para as mulheres sujeitar, não é uma obediência cega. Não é tudo aquilo que o teu marido falar para você, você tem que baixar a cabeça como um cachorrinho que apanha e dizer amém para tudo. Se você faz isso, meu irmão, você vai ver até o final desse vídeo que você está errado e você está em pecado. Sujeitar é respeitar o homem na posição que o homem deve ter. Qual é a posição que o homem deve ter? Nós vemos, quando Deus cria o primeiro casal, Adão e Eva, que a responsabilidade do jardim foi dada ao homem. Olha que coisa interessante. Quando a serpente, o inimigo das nossas almas, engana Eva no jardim do Éden e dá o fruto e ela come, você já parou para pensar, você já leu na sua Bíblia, que diz que ela come e não diz os olhos dela foram abertos? Ela come, dá ao seu marido, no momento que Adão come, diz, e os seus olhos foram abertos, ou seja, somente após Adão comer do fruto proibido, é que os olhos de ambos para o pecado foram abertos. Por quê? Porque a responsabilidade do jardim foi dada ao homem. Você já viu que quando eles se escondem por medo do que fizeram, quando Deus chega para chamá-los, como é que Deus diz? Adão, onde está? No singular, não está escrito Adão e Eva, onde vocês estão? Adão, onde estás? Por quê? Porque a responsabilidade do jardim foi dada ao homem. Quando nós vamos no capítulo 3, que fala sobre as maldições, nós vemos o quê? Maldita será a terra por tua causa, por causa do homem. A mulher foi dada, né, as dores de parto, esse respeito ao marido. Ao homem foi dado, né, tem que trabalhar agora com o suor do seu rosto, e a terra, maldita será a terra por tua causa, por causa do homem, não foi por causa de vocês. Por quê? Porque a responsabilidade do jardim foi dado ao homem. Então, o homem tem dentro de um matrimônio a função de líder, não no sentido de um líder ditatorial, mas sim como responsável, como a parte mais forte, como uma liderança responsável dentro do lar, como provedor, como protetor. E é isso que o texto de Efésios e de 1 Pedro está escrito para a mulher respeitar, ou seja, ver essa questão de protetor, de provedor e de responsável pelo lar. Em nenhum momento está escrito para nós, homens, que nós temos que ter a voz final sempre, que tudo que nós falar, a mulher tem que dizer amém, senão ela está contra a Bíblia, contra Efésios e contra 1 Pedro. E é interessante que quando nós vamos em 1 Pedro, no capítulo 3, ali também tem uma coisa que é muito mal utilizada, quando diz que, eu até faço questão de ler em 1 Pedro, no capítulo 3 e no verso de número 3, diz assim: igualmente, mulheres, que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Aí utilizam esse texto para a mulher não poder se arrumar. Mas como assim? Quer dizer então que eu posso estar todo bonitinho? Com meu terninho, com a minha gravata, bonitinho, banho tomado, e a minha esposa do meu lado tem que estar totalmente desleixada, utilizando esse texto? Olha a falta de interpretação textual. Aqui está escrito que o exterior não seja. Não está dizendo que a mulher não pode se arrumar, não pode colocar joias, não pode se arrumar para o seu marido. Aqui está mostrando questão de prioridade, que a prioridade na tua vida não seja o teu exterior. Porque se você, mulher, coloca o exterior sobre as demais coisas, vai dar problema também no teu casamento, na tua vida e por aí afora. Então não seja, não significa não poder, significa prioridade, que a prioridade na tua vida não seja o teu exterior. Agora, qual marido que não gosta de uma esposa bem arrumada do seu lado e qual esposa que não gosta de um marido bem arrumado do seu lado? No sentido de não estar um desleixado e o outro bem arrumado. Então, olha como é feita má interpretação textual em relação a isso. Então, o que o texto de 1 Pedro e de Efésios
é o respeito da esposa pelo papel do marido dentro do casamento, como líder, não líder ditatorial, mas no sentido de responsável, como protetor e como provedor. E agora, olha que coisa interessante. Nós adoramos falar esse texto que pega as mulheres, mas a nossa responsabilidade é muito maior, porque a responsabilidade de amar foi dada ao homem. Não diz mulheres amem os seus maridos. Embora nós sabemos que isso está implícito, né? Mas está escrito, homens, amem a seus maridos como Cristo amou a igreja. Agora eu pergunto para você, como é que Cristo amou a igreja? Morreu e se entregou por ela. A responsabilidade de amar primeiro está com nós. A responsabilidade do amor foi dada a nós. E qual homem que não vai amar sua esposa com o amor cristão e a esposa não vai retribuir com respeito no sentido de saber o papel nosso dentro de uma relação? Então cuidemos com má interpretações, porque por causa disso muitos casamentos estão indo à falência. Muitos casamentos estão caminhando somente numa direção, onde somente o homem, por usar mal esses textos bíblicos, faz e transforma a vida da sua esposa e do seu lar num verdadeiro inferno. Cuidado! Estude a Bíblia. Procure uma boa interpretação bíblica para, através dela, não fazer heresias dentro da tua casa e dentro do teu lar. Se você gostou desse tipo de vídeo, tem muitos outros vídeos explicativos aqui no canal Cova dos Leões. Eu convido você a se inscrever no canal, a dar o seu joinha, compartilhar se assim você achar o conteúdo relevante e que Deus abençoe a tua família grandemente e que a tua família possa ser um pedacinho do céu aqui nesta terra. Deus te abençoe.